Bom dia, irmãos. Graça e paz aos irmãos. É uma alegria, um prazer, um privilégio e uma tremenda responsabilidade estar aqui diante de vocês, viu? Queridos, eu queria dizer que nesses últimos 15 dias, após o ocorrido lá em Patrocínio, eu tenho refletido muito sobre a minha vida. São coisas que acontecem que nos fazem parar e pensar. E o que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, e nós compartilhamos domingo na congregação do Meridota. E aí quando o Marcos me falou na terça, se eu podia falar hoje, eu tentei, viu, Renato, Elaine, Lia, vocês que estavam lá, me desculpe, mas eu tentei ir para um outro assunto, mas eu não consegui. Então o assunto que a gente vai conversar hoje é o mesmo que eu conversei com a turma lá no domingo passado, que é aquilo que Deus colocou no meu coração, é aquilo que tem me feito refletir nesses dias aí, após os fatos ocorridos, que me fizeram pensar, me fizeram refletir, e eu espero que seja algo que traga também bênção e edificação na vida dos irmãos, como tem trazido na minha vida. Amém? O tema: deixando um legado. Essa palavra legado, ela foi muito falada, vocês lembram, na época da Olimpíada, lembra? O legado olímpico. Cadê o legado olímpico, meu Deus? O legado olímpico, né? Estruturas esportivas abandonadas, gente cheia de dinheiro no bolso. Infelizmente o legado foi esse. Quer dizer, existia uma expectativa de que os jogos trouxessem muitos benefícios para o Rio de Janeiro, para a cidade, sede. Claro, algumas coisas aconteceram, mas muitas coisas não aconteceram. Um legado mais para o negativo do que para o positivo. Agora, o que é legado? Aquilo que vamos deixar de bom ou ruim para outras pessoas. Todos nós estamos passando por essa vida aqui. Todos nós estamos de passagem. Cada dia nós estamos mais próximos de irmos embora. Deus um dia vai nos chamar. O Bilão falou domingo que o Rubens tinha falado em Patrocínio da senha. A senha está nas mãos de Deus, Ele é que sabe quem é o próximo. Independente de qualquer coisa, todos nós vamos deixar algo. Todos nós vamos deixar uma história. Todos nós vamos deixar fatos que participamos, que fizemos, o que falamos, como agimos. E aqueles que ficarem vão se lembrar daquilo que marcou e daquilo que caracterizou a nossa vida. Então legado é isso, algo que vamos deixar, é inevitável, isso vai acontecer. Amém? Agora, por favor, Maísa, está aqui. Desculpa, gente, está aqui, ó. Como deixar um legado que glorifique a Deus. Isso que eu queria conversar com vocês rapidamente nessa manhã. Como deixar um legado? Sabemos que vamos deixar, seja bom, seja ruim, mas como deixar um que realmente glorifique a Deus, que realmente seja positivo, que realmente marque as pessoas, que realmente influencie aqueles que virão após nós. E aí lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo 11, 1, que os irmãos podem acompanhar aí na tela: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nossa, como Paulo era presunçoso, né, gente? Ele achava que ele era o tal. Poxa, olhem para mim, me imitem. Não, Paulo falava o que era real. Paulo falava do que era um fato. Paulo falava de uma realidade que ele vivia. Por que ele falava para as pessoas o imitarem? Porque realmente ele imitava a Cristo. Porque esse era o propósito de vida de Paulo. Paulo sabia por que ele existia. Paulo sabia porque o Senhor o havia encontrado no caminho de Damasco. Ele sabia que esse tinha que ser o objetivo. E nós, queridos, também deveríamos falar o mesmo. Mas não falamos, por quê? Porque não temos essa convicção. Porque muitas vezes não colocamos esse objetivo como o objetivo maior de nossas vidas. Ser semelhante a Cristo
é algo que faz parte, está no bolo, mas será que é o motivo maior? Será que é o objetivo que temos de vida? Será que colocamos isso como prioridade? Tudo bem, ser semelhante a Cristo, mas eu tenho que ser bem sucedido no meu trabalho, nos meus negócios, eu tenho que ser o melhor na minha empresa, ótimo. Mas Paulo tinha autoridade, tinha moral para dizer: gente, olhem para mim, porque eu olho para Ele, sejam como eu sou, porque eu sou como Ele é, amém? Então primeira coisa importante, você quer deixar um legado? Busque a semelhança de Cristo, busque a perfeição em Cristo. E aí o próprio Paulo fala em Filipenses, em cima do mesmo assunto aí: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Na outra tradução, fala alcançado a perfeição. Paulo sabia que ele não tinha chegado lá, sabia que ele não era ainda o que ele deveria ser, mas ele persistia, ele buscava, ele desejava isso, buscar a perfeição, ou seja, buscar a semelhança de Cristo. A perfeição que buscamos é sermos como Cristo. E olha o que fala ali: ele foi alcançado e conquistado por Cristo, para também alcançar e conquistar o que? A semelhança, a perfeição. Paulo não foi derrubado do cavalo, lá no caminho de Damasco, simplesmente para virar de judeu se tornar cristão, simplesmente para mudar de religião. Ele foi encontrado por Cristo, para que tivesse a sua vida transformada, para que nascesse um novo homem, e para que através da vida dele, o reino de Deus se estendesse e chegasse até a vida de outros, amém? Paulo tinha essa convicção: você, irmão, e eu, nós fomos alcançados, não para sermos um número na pesquisa de quantos por cento de evangélicos existem no Brasil, porque isso aí não estava adiantando de nada, a porcentagem de evangélicos não está mudando a sociedade. Não, também não é, você não foi alcançado simplesmente para ser mais um membro da CMC, nem eu. Nós fomos alcançados para buscarmos, desejarmos e alcançarmos um objetivo maior, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo. E se nós estivermos buscando isso, a nossa caminhada deixará um rastro de amor, um rastro de serviço, um rastro de vida dedicada ao Senhor. E aí, o seu legado vai estar sendo escrito, vai estar sendo construído de uma maneira muito natural, amém? Vamos lá, Maísa. Aí Paulo, beleza, então primeiro ponto para nós deixarmos um legado: buscarmos a semelhança de Cristo. Isso vai nos ajudar muito. Depois aqui, Paulo falando com Timóteo, olha só que interessante: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviam os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Olha só, Paulo está falando com Timóteo. Paulo sentia saudades de Timóteo, Paulo se lembrava, Paulo orava, porque Timóteo era um filho na fé, era um discípulo, era um companheiro, era um cooperador. Timóteo andou com Paulo, se tornou um pastor, um evangelista, um homem tremendo, esse Timóteo. E aí Paulo diz o seguinte: ele tinha saudades de Timóteo, e o que ele via em Timóteo que mais destacava? Uma fé sem fingimento, uma fé sincera, uma fé pura, sem hipocrisia. E de onde vem? De onde veio essa fé? De onde veio esse testemunho? Quando Paulo, na segunda viagem missionária, chega ali em Listra e Derbe, os irmãos vêm falar para ele: ô Paulo, tem um jovem aqui, rapaz, você precisa ver, é joia,
é discípulo, menino bom. Você não quer cuidar desse rapaz aí? Era o Timóteo. O Paulo pega o Timóteo e leva ele para viajar com ele, para discipulá-lo, para formá-lo. E por que esse menino era joia? Por que esse menino tinha um testemunho tão bom dos irmãos daquelas cidades? Porque ele tinha uma avó, porque ele tinha uma mãe, que viveram na sua casa o verdadeiro evangelho de Cristo. Uma avó e uma mãe que deram testemunho, que deram exemplo, que deixaram um legado para o seu filho, para o seu neto. E a mesma fé vista naquela avó e naquela mãe foi vista também em Timóteo. E eu lembro de uma avó que a gente escuta às vezes aqui do púlpito, né, pastora Bíblia? A avó Mariana. Pastora Bíblia sempre fala da avó Mariana, aquela avó que levava ele para as escolas dominicais de todas as igrejas do mundo, matriculava aqui, ali, acolá. Aquela avó que sentava à mesa para estudar a Bíblia com os netos, aquela avó que levava o neto nas vigílias, aquela avó que encaminhou o neto. O que é um neto? Uma criança, um jovem. O que a gente espera disso? Queridos, nós não imaginamos o que aquilo que fazemos hoje pode trazer de efeito no futuro. Nós não temos ideia do que aquilo que plantamos pode produzir depois. Quando aquela avó imaginaria o que é o neto, o que tem sido o neto, o que tem sido o servo que Deus tem usado. Aquela avó influencia Bauru, aquela avó influencia o interior de São Paulo, aquela avó influencia até hoje o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Ceará, Estados Unidos, Portugal, Alemanha. Por quê? Porque aquela avó deixou um legado para o neto, e esse neto tem deixado um legado para nós, e nós somos abençoados hoje através da avó Mariana. Amém? Você quer deixar um legado? Começa em casa, começa com seu filho, começa com a sua esposa, com o seu marido. Investe, porque não adianta nada você ser um homem de sucesso, de repente você deixa uma tremenda empresa, você deixa muitos bens, constrói muitas coisas, e a tua casa está destruída, e a tua casa está arrasada. Um legado somente a nível profissional, somente a nível social, ele é muito pequeno, ele não é completo. Mas quando você deixa um legado na sua casa, na sua família, com certeza esse legado, ele vai se expandir para o seu trabalho, para os seus amigos, para a igreja. Ele vai tomar conta, porque ele é a base de tudo. E é isso que Timóteo teve: base. Timóteo teve estrutura, Timóteo teve família. E nós temos o privilégio. Ontem nós estávamos aqui no curso, e a criançada lá, manhã inteira, maior algazarra lá, aprendendo a palavra, decorando a palavra. Eu dou o maior valor para essa turma que tem coragem de assumir esse ministério. Meu Deus, que loucura! Vocês são heróis da fé. Continua firme, porque vale a pena. Talvez não vejamos nada agora, mas com certeza veremos no futuro. Amém? Então, se você quer deixar um legado, começa na tua casa. E aí aqui Paulo falando dele mesmo. O Big Ben da Band ali, ele está atrasado, viu? Ó, está 3 minutos atrasado. Aí Paulo fala dele mesmo agora, olha só. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa tradução não é a que eu queria, mas o meu auxiliar técnico lê lá, foi montar esse negócio, nós não conseguimos usar a tradução, mas tudo bem. Ó, oferta de bebidas ali na tradução atualizada aqui é libação. O que é a libação? Era uma oferta de gratidão, comum nas religiões antigas. Era o derramamento de uma bebida, normalmente o vinho, sobre o sacrifício. Era uma forma de agradecimento. Paulo aqui chega no momento crucial da sua vida.
Paulo tem consciência que está terminando a carreira, ele está chegando no fim, ele está completando a corrida, ele tem essa consciência, ele tem esse entendimento de Deus, e ele já havia dito que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava preocupado, Paulo estava tranquilo, e aqui Paulo para e olha para trás. Deixa eu ver o que eu fiz. Paulo está fazendo, ele está fazendo uma autoanálise. Olha só, ele está fazendo aquilo que nós deveríamos fazer sempre: olhar para trás, olhar para aquilo que temos feito, para aquilo que temos produzido, para aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. E quando Paulo olha, ele fica tranquilo. Olha só, combati, terminei, eu terminei na outra tradução e guardei, não, é completei, guardei, quer dizer, combati o bom combate. O combate que eu fui chamado para combater, eu combati. A carreira que eu fui chamado a buscar, a correr, eu completei, eu terminei. A fé que me foi dada por Deus, eu guardei. Ele fala já com uma consciência de missão cumprida. Ele tem consciência de que aquilo que ele havia sido chamado para fazer, ele tinha feito. Aquilo que Deus começou a trabalhar na vida dele ali, no caminho de Damasco, ele tinha consciência que ele tinha completado, que ele tinha feito. E aí o que ele fala depois? Já me está reservada a coroa da justiça, o prêmio, que o Senhor me dará. Só que o Paulo não é egoísta, não é só para, tipo assim, eu sou o cara, eu sou o Paulo, o prêmio é meu, dá licença que eu sou o melhor. Não, ele fala assim, ó, não somente a mim, a coroa não é só minha, Paulo está falando, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Irmão, pensa no que eu vou perguntar. Você ama a vinda do Senhor? Amém? Ah, Deus, eu quero que o Senhor volte, mas se der para esperar eu casar minha filha, não dá para esperar eu aposentar. Se for para esperar eu aposentar, vai demorar Jesus para voltar aí. Para chegar nos 65, falta 13 anos ainda. Não dá para esperar eu melhorar no emprego, eu ser promovido, eu fazer aquela viagem. A gente fala que ama a volta do Senhor, mas a gente morre de medo. A gente fica pensando nas coisas aqui, que a gente ainda está preso, que a gente ainda está ligado. Se eu amo o Senhor, eu desejo a sua vinda, amém? Se eu amo o Senhor, o que eu mais desejo é a vinda dEle. Nada mais importa, tudo vai ficar, tudo vai passar. Ah, mas eu estou construindo uma casa, não vai dar tempo de terminar. Larga para lá isso aí, isso não vale nada, vai pegar fogo. Nós somos muito apegados, nós estamos muito presos. E se tem um cara do desapego, é esse tal de Paulo. Esse é o cara do desapego. O cara largou tudo, largou a posição. Ele era um cara importante, era um cara de posses, um religioso importante, um líder, um cara socialmente muito bem sucedido. Tudo ele falou que era refúgio, esterco, não valia nada diante do que ele tinha visto, diante do que ele tinha conhecido, da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, você quer ter um legado que glorifique a Deus? Combata o bom combate. Termine a sua corrida, guarde a sua fé, não larga no meio do caminho, queridos. Quantos irmãos ao longo dos anos, eu estou aqui há 32 anos, o que eu conheço, teve de gente que eu conheci, que largou a fé, que ficou pelo caminho, que não perseverou, que não foi até o fim. E quando eu leio esse texto, eu penso naqueles que foram fiéis, naqueles que completaram a carreira. O Rubens foi fiel, o Rubens completou a carreira. Pastor Douglas foi fiel, completou a carreira. Pastor Ovídio foi fiel, completou a carreira. Pastor Gil, fiel, completou a carreira. Pastor Nelson lá de Guarulhos, fiel. E eu poderia citar outros, eu vou ficar com esses, porque são nossos pastores, para dizer que esses homens nos inspiram, para dizer que esses homens foram modelo, deixaram um legado. Eles completaram, eles venceram, eles não desistiram, eles não largaram a igreja no meio do caminho.
eles amaram a vinda do Senhor, eles amaram o Senhor Jesus, eles foram até o último momento, sendo fiéis e encontrados fiéis, amém? E nós vamos terminar, última parte aqui. Eu preciso instalar uma mangueira aqui para mim, porque copo de água não resolve meu problema. Uma mangueira, um esguicho, que é muita. Quanto mais nervoso eu fico, mais eu fico com a boca seca. Vocês não têm noção. Eu estou tremendo aqui, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. Vocês acham que está tudo bem, né? Tá bom. Ó, do dia que você é convidado para pregar até a hora que você pega o microfone, é igual a sensação do cara que vai bater o pênalti. Ele pega a bola para ir bater o pênalti. Aquela caminhada eterna na final da Copa, a sensação é essa, é a mesma, viu? Terrível. Vamos lá. O exemplo do rei Josias. Você quer ver livros que falam sobre legado? O Ed falou que o Ed está lendo, né, a Bíblia, o Velho Testamento, está nos ensinando aqui maravilhosamente sobre isso no curso. 1 Reis, 2 Reis. Tem a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. E você vai perceber que sempre tem uma frase básica: fez o que era reto perante o Senhor, o rei tal. 90%. Fez o que era mal perante o Senhor, o fulano de tal. Infelizmente, principalmente os reis de Israel foram terríveis. A maioria deles se desviou. Mas ali você vai ver a história de cada um. O legado deles está registrado na Bíblia. A história desses reis está registrada na Bíblia. Graças a Deus que nós temos alguns reis que salvaram. Principalmente em Judá tivemos bons reis. Quem aqui já ouviu falar do Josias? Não é um cara famoso, não é um Davi, não é um Salomão, né? Não tem uma equipe muito boa de marketing o Josias. Um cara que ficou ali meio esquecido, mas quando você lê a história dele, é tremendo a história desse homem, desse rei. Josias, olha só o Josias. Ele não teve a felicidade do Timóteo, que teve uma mãe e uma avó maravilhosa. O Josias teve um pai e um vô que foram reis terríveis. Principalmente o vô, Manassés, foi um dos piores reis de Israel. Ele reinou 55 anos. Ele chegou ao ponto de sacrificar o filho dele nos cultos de adoração aos deuses pagãos. Ele queimou o filho em sacrifício. Ele levantou altares a Baal. Ele introduziu cultos pagãos ao templo de Israel. Ele foi terrível. 55 anos. O Amós atrapalhou menos porque só viveu 2 anos, graças a Deus, morreu, foi embora e não deu tanto trabalho. Aí chega o Josias. Olha que interessante, olha só, vamos ler aqui. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, e era de Boscate. Fez o que o Senhor aprova, ou seja, andou retamente nos caminhos de Deus, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. A sorte do Josias é que com 8 anos o pai dele já tinha morrido, e aí ele assumiu o trono. Não deu tempo de se contaminar muito, é verdade, porque se ele assumiu com 8 é porque o pai já tinha morrido, o Amós. Josias, diz a palavra, fez o que era reto diante do Senhor, não se desviou, nem para a esquerda, nem para a direita, andou nos caminhos de Davi. Ele não teve um pai, um vô legal para ele ver, só que ele teve, sabe o que ele teve? Um bisavô maravilhoso, Ezequias, bisavô de Josias, um tremendo rei, também um homem de Deus que foi positivo. Mas aqui diz que ele olhou para o seu antepassado mais distante, Davi. O legado e o exemplo de Davi chegaram àquele menino, e ele fez o que era reto, ele não se desviou, e ele permaneceu. Algumas coisas que Josias fez. Judá era terra arrasada, o templo estava arrasado, destruído. Ele reconstrói, ele reforma, ele levanta novamente o templo. Ele encontra o livro da lei. O livro da lei estava perdido, empoeirado. O povo, ninguém mais sabia o que era a lei, o que era a palavra, o que Deus queria do povo. Quando esse Josias lê o livro da lei, ele cai diante do Senhor, ele rasga suas vestes, ele se humilha, ele se arrepende,
E não apenas isso, mas ele reúne as autoridades, reúne o povo, lê o livro da lei para o povo e renova a aliança com o Senhor. Josias é o cara que traz de volta o povo. Josias é o avivalista, é o que traz o avivamento para o povo, é o que trouxe o povo de Judá de volta para o Senhor. Tremendo. Ele purifica o templo, ele vai lá e acaba com todos os utensílios de Baal, derruba os altares, bota para correr os feiticeiros e médiuns, para não dizer outra coisa que ele deve ter feito com eles, eu não vou falar porque vai escandalizar. Botou para correr tudo que era estranho, tudo que não era do Senhor. Josias acabou. Josias trouxe de volta o culto, trouxe de volta a religiosidade para o povo, trouxe de volta o temor, trouxe de volta a presença de Deus no meio do povo de Judá. Amém? Será que esse cara não merecia um pouco mais de ibope? Será que a gente não tinha que falar mais dele um pouco, né? E olha lá. E aí aqui, olha só o testemunho final sobre esse homem. Olha o legado, olha a história registrada na vida de Josias. Diz assim: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para, e na outra tradução fala, convertesse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Nem antes nem depois houve um rei como esse. Houve alguém que se convertesse de todo o coração, uma conversão total, uma conversão completa, uma conversão irrestrita. Não é uma meia conversão, não é um coração mais ou menos. Nós somos muito divididos, gente. Nós não conseguimos entregar o nosso coração muitas vezes totalmente. Nós estamos ainda muito cheio de coisas, muito cheio de coisas nos atrapalhando. Esse homem, ele que se converteu de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força. Ele não mediu esforços para que a vontade de Deus fosse feita. Ele aproveitou os 31 anos do seu reinado. Ele aproveitou a oportunidade que ele tinha de influenciar, de abençoar, de levar a palavra de Deus, de levar o povo à adoração. Ele vivenciou isso de forma intensa, ele vivenciou isso de forma total. E nós? Quanto tempo ainda temos? Se eu olhar para trás, o que eu vou ver da minha vida? Eu confesso que tem hora que eu olho, dá uma tristeza, dá um desânimo. Meu Deus! Todas essas pessoas que nós citamos aqui hoje, vamos lembrar que nós estamos aqui hoje: Paulo, Timóteo, quem que eu tinha citado primeiro? A avó e a mãe do Timóteo, né? A Lloyd e a Eunice, a avó Mariana, né? Pastor Rubens, pastor Douglas, pastor Ovídio, pastor Gil, pastor Nelson. Todos esses aproveitaram a vida que tiveram, aproveitaram o tempo que Deus lhes deu. Nós não temos esse poder, nós não temos a capacidade da adivinhação, mas o que nós temos é o dia de hoje. A nossa realidade é o hoje. O amanhã, o ontem ficou e o amanhã não existe. O hoje é que nós temos que viver. Mas queridos, hoje nós estamos falando desses homens, dessas mulheres. Amanhã, o que estarão falando de nós? Daqui uns anos, eu vou estar lá, naquele lugar lá, né, assim, naquela posição. Vai ter gente lá. O que vão falar de mim quando eu estiver lá? Eu não vou poder reagir, não vou poder discutir com ninguém, eu não vou poder discordar. Eu estou lá, o meu corpo, mas ali é o reflexo da minha vida. Gente, um velório, ninguém gosta, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: tem um valor tremendo. Ali
é um retrato do que a pessoa foi. Aqueles que estão ali, o que se fala da pessoa, a comoção, o testemunho. Que coisa pior que o cara morrer e não ter 4 para carregar, um em cada alça. Tem gente que acontece. É terrível. A tua história, ela fica ali. Ali é algo que marca quem você foi. O que falarão de nós? Amém? É isso que eu queria deixar nessa manhã para vocês. Eu não queria deixar uma carga, porque o que acontece? Se o nosso coração é totalmente convertido ao Senhor, se nós buscamos essa semelhança como nós vimos, se nós damos testemunho na nossa casa como nós vimos, queridos, o seu legado, ele está sendo construído naturalmente. Não é para você sair daqui desesperado, ai meu Deus, eu preciso começar a construir o meu legado. Não, você já está construindo. Viva a vida cristã, viva a vida de Cristo. Naturalmente a tua história está sendo escrita, naturalmente o teu legado está sendo construído. Creia nisso de uma forma espontânea, natural. Busque a Deus, valorize os irmãos, valorize a igreja, venha às reuniões, faça a tua parte de uma forma tranquila. Não é peso estar aqui, não é peso vir a uma reunião de oração, não é peso participar de uma vigília, meu irmão. Aproveitemos as oportunidades, aproveitemos aquilo que está ao nosso alcance. O que não está ao nosso alcance é o saber se vamos estar vivos amanhã. Isso nós não temos, não está ao nosso alcance. Mas buscarmos ao Senhor, nos tornarmos parecidos com Ele, amarmos os nossos filhos, a nossa esposa, servirmos os irmãos e a igreja, isso é o que nós temos que fazer, que nós possamos estar construindo um legado que glorifique o Senhor, em nome de Jesus, amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.